Agora são 6 horas em ponto. A partir de agora, aqui no Jornal da Fã, nós vamos trazer detalhes de uma operação de fiscalização que foi realizada ontem em obras na zona de expansão de Aracaju. Comigo, com exclusividade, pela linha telefônica, eu tenho o promotor Eduardo Matos. Exclusiva. É o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Doutor Eduardo Matos, sempre muito solícito quando convidamos. Muito bom dia, obrigado. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da Fã. É um prazer retornar ao seu programa para informar a população sergipana. Meu caro promotor Eduardo Matos, ontem esta operação envolveu aí Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, que outros órgãos e qual foi o objetivo dela na zona de expansão? Bom, a zona de expansão, ela tem a maior parte da sua competência é do Ministério Público Federal, mas sempre há um trabalho em conjunto do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal. E a nova Procuradora da República, doutora Gisele Blage, né, que assumiu recentemente, e tem recebido, tanto no Ministério Público Estadual como Federal, reclamações da população que tem surgido novos problemas na zona de expansão, como aterramento de lagoas, danos ambientais, alguns empreendimentos irregulares. Então, houve conjuntamente uma preparação e ontem nós fizemos uma visita em vários pontos da zona de expansão para verificar a reclamação da comunidade, das associações naquela localidade. Ali tem que se entender o seguinte: ele tinha uma ação que tramitou muitos anos, né, uma ação na Justiça Federal, que estava em conjunto, o Ministério Público Federal e Estadual, na qual a doutora Thelma, ao final, foram várias liminares, e ao final ela deu a sentença. Dessa sentença teve recurso, está no Tribunal Regional Federal da Quinta Região, em Recife. No recurso há um efeito. Essas liminares, elas vigoraram acho que mais de 10 anos. Com o recurso, houve um efeito suspensivo com efeito processual, então a sentença fica com seus efeitos suspensos, né? A partir desse efeito no processo, então, como aquelas decisões que a doutora Thelma tinha tomado ficaram suspensas, ocorreram algumas atividades que prejudicaram. Então, tem um local que nós estamos, que há um ano atrás era uma lagoa, ali, normal, natural, e hoje está aterrada, né? Então, é só você comparar as imagens. Então, vários pontos. O Riacho do Viral, é um local que tem danos, que já teve algumas intervenções, houve retirada e tem danos. Então, a intenção foi verificar em loco esses empreendimentos, esses danos ambientais, para que se possa, de fato, agilizar algumas providências importantes para o conjunto da zona de expansão. É uma zona frágil, é uma zona que tem problemas ambientais, tem uma ocupação em parte desordenada ao longo do tempo, daí a intervenção dos Ministérios Públicos e a intervenção da Justiça Federal. Então, a nossa intenção, se aproximando agora o período de chuva, né? Você tem problemas que se acumulam ali. Também fizemos uma visita, uma inspeção na parte ali da orla, dos extravasores, ou seja, se você está na Melício Machado ali, chamada Rodovia dos Náufragos, né? Do lado direito, que tiver no período chuvoso de água, ela vai ser drenada para o rio. Do lado de cá, vai ser drenada para o mar, para o oceano. Então, você tem vários extravasores, inclusive
Inclusive, você tem aquele novo que foi construído quando houve uma invasão, um volume de água muito grande que derrubou. Agora, esses extravasores, eles estão com assoreamento de areia, eles precisam ser limpos, porque vai começar um período de chuva, e se esses extravasores não tiverem devidamente limpos, não haverá drenagem da água do outro lado. Você poderá ter danos a toda aquela rodovia da Inácio Barbosa. Então, foi uma visita geral, onde nós verificamos vários problemas na região, né? E que precisam ser enfrentados. Agora, mais importante para a cidade de Aracaju é, de fato, a atualização do seu plano diretor. Esse é o ponto mais importante, né? Nós fomos, no ano passado, algumas vezes na Câmara de Vereadores, e mostramos aos vereadores a importância. É um plano que tem 24 anos, 22 a 24 anos. É um plano que foi concebido no século passado, na última década, e que já não comporta as demandas e os problemas que a cidade de Aracaju tem. Então, no plano diretor nosso antigo, ali é zona de adensamento restrito, porque ela tem problemas, mas, na verdade, a zona de expansão ela teve um adensamento muito grande e não, a situação não está pior em razão das liminares do doutora Thelma, que vigoraram durante muito tempo. Perfeito. Nessa a operação de ontem, doutor Eduardo Matos, vocês chegaram aí ali próximo à ponte, em que está tendo uma intervenção imobiliária ali na região, ou foi um pouco mais para cá essa operação? Não, nós fomos em vários pontos. Na ponte, fomos em vários pontos ali da zona de expansão, inclusive na ponte também, embaixo da ponte, no Riacho do Viral, no caminho da rodovia dos Náufragos. Perfeito. Então fomos a vários locais, né, mostrando e verificando, inclusive acompanhado de pessoas da comunidade que iam demonstrando as suas preocupações em locais de estrangulamento. Ela foi conclusiva ou vocês agora irão analisar aquilo que encontraram e que detectaram no local para saber se há irregularidades? Ou já identificaram ontem que é preciso algum tipo de intervenção urgente? Veja, nesse primeiro momento, o Ministério Público Federal já fez o recurso de agravo de instrumento lá no Tribunal Regional Federal para que haja o julgamento logo da questão da sentença dada pela doutora Thelma. Isso é um caminho processual que já foi feito pelo Ministério Público Federal. Agora, o que é que a gente observou? Nós vamos precisar, e a doutora Gisele Blage já vai fazer isso, ela já vai notificar alguns órgãos para coletar informações de licenças, de autorizações, revisão de licenças, e vai também continuar algumas apurações, né? Então, alguns empreendimentos que nós vamos precisar comprovar que eles estão licenciados urbanisticamente e ambientalmente, vão precisar de relatórios e também mais alguns levantamentos complementares. Então, é uma zona grande, é uma zona que representa em torno de quase 40% da região de Aracaju e tem uma complexidade muito grande. Então, apurações, notificações a órgão, o Ministério Público vai deflagrar agora uma série de procedimentos, dando continuidade a essa inspeção de ontem. Perfeito. Meu caro Eduardo Matos, aproveitando a oportunidade, aquela ação judicial impetrada pela sua promotoria com relação à lei do silêncio aqui em Aracaju, a questão da perturbação do sossego, temos novidades sobre ela? Não, ela continua tramitando, né? Ela continua em tramitação no Judiciário de Aracaju, na Vara da Fazenda Pública, né? Na qual nós pedimos alguns limites de horário, principalmente
para bases residenciais. Esse é o grande problema quando eu falo na necessidade do plano diretor. O nosso plano diretor, ele permite em todos os bairros, ele qualifica de zona mista. Então, o que significa isso? Então, vou dar um exemplo. Você tem uma área aqui de ocupação recente, tem um jardim Europa que está ocupação. Quando eu boto zona mista, então eu posso residência e posso atividades comerciais. Então vamos pegar o Jardim Europa. Vou dar um exemplo, que é um exemplo de ocupação mais recente. Então, aumentam as residências, normalmente edifícios, e também atividades comerciais. Revendedoras, oficinas, todo tipo de estabelecimento comercial. No futuro, com adensamento, isso vai terminar em conflito. Então, mas o nosso plano diretor não traz limite, porque ele diz que qualquer bairro é zona mista. Então você precisa atualizar, a cidade cresceu, a cidade se adensou, Aracaju tem uma área pequena, então é muita gente num espaço menor. Então você forma conflitos. Se eu permito zona mista, eu permito tudo no mesmo lugar. E depois começam os conflitos. Só que você tem na cidade já conflitos instalados, porque ao longo do tempo, como o plano diretor é permissível, então uns acham no direito de colocar seus bares, seus estabelecimentos comerciais funcionarem até 5, 6 da manhã. E quem não conseguiu dormir, azar de quem não dormiu. Então, infelizmente, isso tem sido uma lógica na nossa cidade. Então, a nossa ação é no sentido, não é proibir ninguém de trabalhar, mas é dar limites. Se é um bairro residencial, se tem pessoas que precisam dormir, se são pessoas que precisam trabalhar, né? Nós chegamos a ter, nas duas promotorias, mais de 200 procedimentos em todos os bairros de Aracaju. Então, tem procedimento de profissionais da saúde, eu trabalho 6 horas da manhã, eu entro no centro cirúrgico 6 horas da manhã. Então, o bar em frente à minha casa funciona até 5, eu não tenho condição de dormir. Então, tem pessoas adoentadas, tem pessoas portadoras de algum tipo de demência, que ficam agitadas, e esses estabelecimentos até 4, 5 da manhã, sem limite. Então, o que nós pedimos da ação? Que haja uma limitação. Se é um bairro residencial, tem que ter um limite. Claro que uma orla de Aracaju, né, você tem um limite maior, ela foi criada para esse fim. Ademais, o depoimento, e aí eu sempre resisto isso, hoje o Coronel Neto é corregedor na Polícia Militar do Estado de Sergipe, mas à época ele atuava como comandante do policiamento da capital. Então, o depoimento que ele sempre dá, se você coloca um limite, você diminui problemas. Então, uma hora que nós não pedimos na hora, que fosse até 1 hora da manhã. Veja, o Precaju, ele estabelece os desfiles até 11. Se você olhar do ponto de vista do Ministério Público, nós não tivemos nenhuma reclamação, e a própria Polícia Militar atesta que há uma redução extraordinária no número de ocorrências. Então, a ação servia nesse sentido, de dar limites. Só para dar exemplo ao ouvinte, Curitiba já faz isso desde a década de 90. Bairro residencial, 10 horas fecha tudo. Então você tem os locais. O plano diretor, o que é plano diretor? É um plano que dá uma direção, que dá uma organização, que dá limites. Então nossa ação foi nesse sentido, que houvesse limites. Não conseguimos eliminar, recorremos, e ela está tramitando, já está no seu andar, vamos ter perícias, né? É uma ação gigantesca, porque nós temos aí toda uma documentação juntada, são mais de 7.000 páginas, mostrando ao longo desses anos todas as apurações, reclamações que a população fez. São conflitos urbanos, né? Se acha no direito que ele pode produzir sons e ruídos até a hora que ele quiser. O outro, e está certo, tem o direito de dormir, de descansar ao silêncio, né? Então, é uma modernidade que traz esses conflitos, né? Então, às vezes, você, no instruir esses processos, você ouve às vezes, de pessoas que ela acha que tem o direito de produzir o som e o ruído que ela quiser. E numa cidade não pode ser assim.
Então, nós buscamos o judicial para dar esse limite, né? Está tramitando e as provas que nós temos, os depoimentos que nós temos, eu acho que é preciso ter limite, né? É preciso ter limite. Um tem direito de trabalhar e o outro tem direito de descansar. Então, você tem que chegar ao meio termo. Você trabalha até a hora e você pode descansar. Essa é a visão que nós temos como Ministério Público. Não é atrapalhar ninguém de trabalhar, mas é dar limites, porque se um precisa trabalhar, o outro também precisa descansar. Perfeito. Doutor Eduardo Matos, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Fã. Espaço sempre aberto. Parabéns pelo trabalho de sempre. Seja eu que agradeço. Parabéns à Fã, que está sempre informando a população do Estado de Sergipe. Um bom dia a todos e estaremos sempre à disposição. É o dever do Ministério Público trabalhar pelo bem-estar, pela tranquilidade da coletividade. Daí, portanto, o doutor Eduardo Matos aqui no Jornal da Fã, já nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Exclusiva. Trazendo os detalhes desta operação de ontem que envolveu o Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Exclusiva. Fiscalização em obras e em pontos específicos da zona de expansão de Aracaju. Exclusiva. Doutor Eduardo Matos volta a frisar a importância do plano diretor de Aracaju. Exclusiva. Aliás, plano diretor que a gente vai terminar o ano sem ver qualquer tipo de discussão sobre ele. Principalmente porque nós estamos no ano eleitoral. Câmara de Vereadores foi até a Justiça, foi até a promotoria que está com a juíza que estaria com esse plano diretor sob intervenção judicial. Nós não vimos nenhum tipo de avanço de lá para cá e o problema permanece. Vai terminar mais uma legislatura, vão começar um processo eleitoral com todo mundo prometendo que vai trabalhar em cima do plano diretor e vamos ver mais uma vez essa cena de filme aqui na nossa capital. Quem está querendo entrar dizendo que vai priorizar, quem está lá dentro justificando de todas as formas não ter conseguido destravar a tramitação do plano diretor e Aracaju permanecendo vivendo problemas sem solução. E uma outra informação importante sobre esta operação. Alguns empreendimentos imobiliários que são de responsabilidade de associações pró-construção, ou seja, não são feitos por incorporadoras e por construtoras, são aquelas chamadas associações pró-construção, estão fazendo intervenções no rio, próximas ao rio, na zona de expansão. O que tem preocupado o Ministério Público Federal. Esta situação deve servir de alerta para aqueles que estão adquirindo suas cotas de participação, que, na verdade, segundo denúncia feita ao Ministério Público, são compras de imóveis e não de cotas. Porque caso haja a responsabilização por qualquer tipo de crime ambiental que esteja sendo cometido, aqueles que adquiriram suas cotas serão responsabilizados. Se fosse uma construção feita por uma incorporadora ou por uma construtora, a responsabilidade seria desta, que teria sido a empresa que teria ido aos órgãos ambientais, pedido a licença. E caso, durante a construção, ela cometesse qualquer tipo de crime, fizesse algo fora daquilo que foi permitido pelas licenças, a responsabilidade seria do CNPJ. Quando você tem uma construção feita por essas chamadas associações, a responsabilidade ela é coletiva. Portanto, as irregularidades encontradas nesta operação de ontem, caso os crimes ambientais fiquem comprovados, quem adquiriu cota, pensando naquela velha história da vantagem, vai perceber que pode ter, na verdade, feito um péssimo investimento e ainda ter que responder criminalmente por danos ao meio ambiente. Fica o alerta.